Olinda, Pernambuco, novembro de 2001. Nota da CNBB sobre o ecumenismo. A Presidência e a Comissão Episcopal de Pastoral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em comunhão com o Papa João Paulo II, que, no dia 18 de setembro de 2000, reiterou ser irrevogável o empenho da Igreja Católica para com o diálogo ecumênico, por motivo da recente declaração Dominus Iesus da Congregação para a Doutrina da Fé, deseja reafirmar o seu compromisso ecumênico. Manifesta a todos os cristãos a estima da Igreja Católica, que os reconhece justificados pela fé e incorporados a Cristo, e os abraça com fraterna reverência e amor como irmãos no Senhor. Considera também que suas igrejas, de forma alguma, são destituídas de significação e importância no ministério da salvação. Acredita que o movimento ecumênico, surgido entre os irmãos e irmãs de outras igrejas para restaurar a unidade de todos os cristãos, é uma obra do Espírito Santo. Reafirma também os compromissos assumidos com as igrejas parceiras nos organismos ecumênicos CONIC e SESI, para cuja constituição contribuiu como membro fundador. De acordo com os estatutos solenemente assinados, garante a todos os irmãos e irmãs que continuará a sentar-se à mesa do diálogo de igual para igual, na busca comum da verdade e no serviço à humanidade. Continua examinando com espírito sincero e atento o que, no interior da própria família católica no Brasil, deve ser renovado e realizado para que sua vida dê um testemunho mais fiel e luminoso da doutrina e dos ensinamentos recebidos de Cristo por meio dos apóstolos. Exorta o clero e os fiéis católicos a fazerem do ecumenismo uma prioridade e a promoverem tudo o que for necessário a fim de que o testemunho da comunidade católica possa ser compreendido em toda a sua pureza e coerência, superando as incompreensões herdadas do passado e estabelecendo com os irmãos e irmãs evangélicos laços cada vez mais fortes de recíproca confiança e amizade. Consciente de que o propósito da reconstituição da unidade da Igreja é um dom de Deus que nos impele a seguirmos juntos pelos caminhos da plena comunhão, coloca inteiramente a sua esperança na oração de Cristo pelos discípulos, no amor do Pai para conosco e na força do Espírito Santo. Dom Jaime Henrique Chemelo, presidente da CNBB. Dom Raimundo Damasceno Assis, secretário-geral da CNBB. Caro professor Fedeli, tenho por muita estima a vossa pessoa de coração. Meu coração católico, apesar de ter sido chamado de protestantezinho em uma de suas cartas, se alegra com as respostas dadas às mais difíceis questões de fé, respostas vindas do Espírito Santo de Deus, eu creio. Li com muita estima a sua resposta e a recebi no fundo do meu coração. Espero poder ser um católico melhor, como exige Nosso Senhor e Nossa Santa Mãe, a Igreja. Gostaria que me dissesse qual a verdadeira opinião da Igreja a respeito do texto acima, que é da CNBB. Conheço o que dizem os concílios, mas gostaria de saber qual a opinião da Santa Sé. Se ela apoia o Vaticano II ou os concílios anteriores, pelo visto a CNBB se baseia no Concílio Vaticano II e no que o Papa João Paulo II disse, e o prega, acabando por colocar de lado os demais concílios que são verdadeiramente ex-cátedra. Fazendo isso, não incorre em erro? Sendo um erro de uma entidade tão importante na Igreja, não é algo perigoso? E a Santa Sé se pensa da mesma forma, indo de encontro com os concílios ex-cátedra, não acabam incorrendo no erro, sendo essa voz a maior da Igreja? Como podemos dizer que a Igreja não erra? Por favor, entenda, não estou sendo herege, não estou querendo dizer que Cristo erra.
ou que não está assistindo de maneira correta a sua igreja. Quero dizer, sim, que sendo a voz máxima, deveria então nos passar apenas o de mais correto na fé católica. Da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus, graça e paz. Salve Maria! Prezado doutor, salve Maria. Quisera pedir-lhe desculpas pelo fato de não ter notado que o senhor é um médico e não um simples consulente e cumprimentá-lo com o maior respeito pela dignidade e grandeza de alma que sua carta atual revelou. O texto que o senhor me envia foi publicado pela CNBB como comentário à declaração Dominus Jesus. Lamentavelmente, a CNBB não deu uma adesão clara a essa declaração aprovada pelo Papa e na qual se estabeleceram 10 verdades de fé que todo católico, inclusive os bispos, devem crer. Já antes, Dom Ivo Lorscheider assinara um manifesto juntamente com pastores protestantes contra a declaração Dominus Jesus, o que foi ainda mais lamentável. Em todo o mundo, houve reações contra Dominus Jesus por parte de eclesiásticos e leigos de importância. Na Bélgica, por exemplo, 80 teólogos fizeram um manifesto contra a declaração aprovada pelo Papa João Paulo II. Nós da Montfort, pelo contrário, apressamo-nos em dar nossa adesão irrestrita e de plena alma e coração às 10 verdades de fé constantes da Dominus Jesus. O senhor poderá encontrar em nosso site esse documento de adesão. Infelizmente, a CNBB não reagiu igualmente. Se não protestou contra Dominus Jesus, como Dom Ivo Lorscheider, não aderiu explicitamente a essa declaração de fé. E foi pena. Mas o senhor não pode esquecer que a CNBB não é um órgão instituído por Cristo, é uma instituição humana e não divina, cujas decisões não obrigam nem aos bispos a ela pertencentes, de modo que entre o manifesto da CNBB e a declaração Dominus Jesus, aprovada pelo Papa João Paulo II, ficamos, sem dúvida nenhuma, com o Papa. Esperando que tenha aceitado minhas escusas, aguardarei suas missivas com o maior interesse e amizade. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.